Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Está no ar o Jornal Band de Minas com as principais notícias que são destaque no estado nesta terça-feira, hoje 8 de janeiro de 2019. Bandidos fazem segurança de agência bancária de Igaratinga, no centro-oeste de Minas, como refém. Tarifa de ônibus em Contagem está 7% mais cara a partir de amanhã. Sai a escala de pagamento de dezembro dos servidores estaduais e Romeu Zema mantém o parcelamento dos salários. Férias esticadas. Cidades da Grande BH adiam o início do período letivo em Betim. A decisão deixa pais preocupados. Os benefícios do canabidiol, que é um remédio feito à base de maconha e já gerou 7.000 autorizações para importação no país. E as tentadoras promoções de alimentos próximos de vencer. É preciso ter atenção, viu? Porque a validade deve estar destacada nos anúncios. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um motorista morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma carreta e um ônibus de viagem na madrugada de hoje na BR-381, em Carmópolis de Minas, região centro-oeste do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão traseira aconteceu no sentido São Paulo. Segundo a Artéres, que é a concessionária responsável pelo trecho, a vítima era o condutor do ônibus que ficou preso às ferragens. 10 passageiros estavam no coletivo. 3 foram levadas para o hospital de Itatiaia-Sul. O segurança de uma agência bancária de Igaratinga, na região centro-oeste de Minas, e a família dele foram feitos reféns por criminosos que planejavam roubar o banco no município. O grupo teria conseguido certa quantia e fugido em seguida. Nós vamos conversar agora com o repórter Igor Calian, que tem as informações direto da nossa redação. Olá, Igor, boa noite para você. Olá, Luciana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Luciana, esse segurança e a família dele passaram horas de terror na mão desses criminosos. Já que a abordagem foi ontem à noite numa agência bancária, eles foram até a casa desse segurança, renderam toda a família e aí, hoje pela manhã, conseguiram aí a extorsão de R$240 mil. Eles acabaram fugindo com todo esse dinheiro. A família foi liberada apenas em Ribeirão das Neves, Luciana, ou seja, aqui na região metropolitana, cerca de 100 quilômetros de distância de Igaratinga. Ou seja, eles fizeram a família toda de refém, foram até a agência, conseguiram falar com o gerente, fizeram uma abordagem, levaram R$240 mil, muito dinheiro, e aí acabaram liberando a família desse segurança, só 100 quilômetros aí de distância da cidade de Igaratinga, aqui próximo, né? Ribeirão das Neves, bem pertinho de Belo Horizonte. E, Luciana, é aquela história, é um caso que a gente já conhece, acontece, é corriqueiro, e a polícia agora procura esses 3 homens e uma mulher que são suspeitos de efetuarem esse crime, Luciana. Poxa vida, o Igor, muito obrigada, viu, pelas informações. Boa noite para você. Boa noite, Lu. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu o bloqueio de R$443 milhões e 300 mil, das contas do governo de Minas. O ministro Dias Toffoli atendeu ao pedido liminar feito pelos procuradores do estado para evitar que o valor seja bloqueado pelo governo federal como garantia em um contrato de empréstimo com o Banco do Brasil. Em 2012 e 2013, o governo do estado fez 2 empréstimos, um de R$3 bilhões e 600 milhões para o Programa de Desenvolvimento de Minas e outro de R$1 bilhão para o Programa de Infraestrutura Rodoviária. A decisão é provisória e pode ser revertida. A partir do dia 1º de fevereiro, o caso será analisado pelo ministro Celso de Mello, relator do caso. Milhares de estudantes do ensino municipal vão ter a volta às aulas adiada devido às dificuldades financeiras enfrentadas pelas cidades mineiras. Pelo menos 13 municípios da Grande BH já anunciaram que podem ser obrigados a adiar o início do ano letivo. Em Betim, pais e professores estão preocupados. Alessandra é mãe de 2 crianças que estudam em escolas municipais de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A dona de casa está preocupada com o adiamento do início do ano letivo. Ela acredita que o atraso pode interferir diretamente no aprendizado dos alunos. Como é que vai ficar o pedagógico dessas crianças? Totalmente afetado, as crianças que perdem mais uma vez. Em Betim, as aulas que estavam previstas para começarem no dia 28 deste mês foram adiadas para o dia 18 de fevereiro.
A decisão tomada pela Prefeitura pegou de surpresa até o Conselho Municipal de Educação. Os conselheiros estão se sentindo desrespeitados nesse momento. O calendário, ele é alvo de muita discussão entre as partes interessadas. Ele vai para o conselho, lá ele é apreciado pelos conselheiros e depois homologado. Então, neste momento, o calendário que nós reconhecemos é o calendário que já foi votado. Ana Paula também é professora e mãe de 2 meninas que estão matriculadas na rede municipal. Ela não sabe como vai fazer com as filhas, já que não tem com quem deixá-las. Aí a gente vai ter que criar novas estratégias, colocar uma pessoa para trabalhar, por exemplo, para receber depois, né? Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação de Betim informou que o adiamento do início das aulas será necessário por conta da inviabilidade financeira. A falta de recursos do município estaria impedindo o pagamento de fornecedores, como o transporte dos estudantes, a alimentação e até mesmo a manutenção das unidades escolares. Para este diretor do Sindiúti, a Prefeitura não teria motivos para adiar as aulas. A Prefeitura alega que essa estratégia deles vai fazer com que haja redução nos gastos, o que é uma inverdade, porque a folha será onerada, os professores recebem por dia trabalhado, então se a gente concentra o maior número de dias em alguns meses, a folha de pagamento nesses meses será maior. Além de Betim, outras cidades mineiras vão adiar o início das aulas alegando dificuldades financeiras, já que não estão recebendo repasses do governo estadual. De acordo com a Associação Mineira de Municípios, a dívida do Estado com as cidades já passa de 12 bilhões e meio de reais. Boa parte deste dinheiro seria destinada para a educação. Nós esperamos que a Prefeitura recue nessa proposta, que sente com o sindicato para conversar, assim como sentou para discutir o calendário original, que ele aprenda a sentar com o sindicato, com as comunidades, com as lideranças, para discutir aquilo que afeta a esses segmentos. O secretário de Educação de Betim nos informou que uma reunião está marcada para os próximos dias com a comunidade escolar para apresentar a proposta para um novo calendário letivo. Essa reunião será marcada ainda, tá? Quanto ao repasse dos recursos para os municípios, a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais ainda não se pronunciou. E o governador Romeu Zema anunciou hoje a escala de pagamento dos servidores de Minas, referente a dezembro de 2018, ano passado. No próximo dia 14, todos os servidores receberão até R$ 2.000. No dia 21, profissionais da segurança e saúde receberão até R$ 1.000. No dia 28, o restante do salário de quem recebe acima de R$ 2.000 será quitado. Agora, mesmo com o anúncio, servidores da segurança pública protestaram hoje na cidade administrativa. Eles pediam o pagamento do 13º salário, que está atrasado desde dezembro, além do fim do parcelamento dos salários e pagamento de forma integral no 5º dia útil do mês. E depois de afirmar que os valores das passagens não sofreriam aumento, o prefeito de Contagem, na Grande BH, voltou no discurso e a tarifa dos ônibus municipais foi reajustada em 7%. Com isso, a partir de amanhã, quarta-feira, a passagem passa de R$ 4,05 para R$ 4,35, tá? Pelo cartão Ótimo. Para quem optar por pagar em dinheiro, a tarifa será de R$ 4,50. O Hospital de Pronto-Socorro João 23, aqui na capital, tem recebido mais casos de intoxicação por lagartas nas últimas semanas. Conhecidas popularmente como taturanas, em contato com a pele, liberam um veneno que, quando chega à corrente sanguínea, pode comprometer os rins e também o fígado. Ela tem uma coloração marrom claro, esverdeada ou marrom amarelada, com listras. Pode até parecer inofensiva, mas não é. As micromanchinhas brancas indicam que ela é perigosa. O corpo é revestido de cerdas que parecem espinhos que contêm uma toxina causadora de distúrbios na coagulação, podendo levar a pessoa que tocar nela a uma hemorragia, insuficiências renal e do fígado e até a morte. Trata-se da lagarta Lonomia oblíqua, também conhecida como taturana. Só nos últimos 15 dias, 5 pessoas deram entrada no Hospital de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte, vítimas de acidentes com lagartas. Este médico toxicologista explica que os insetos eclodem principalmente entre novembro e março. Ela está na forma larvária e que tem a toxina que leva ao envenenamento. Então é por isso que nesse período, que coincide com o verão, a gente tem um número maior de casos
causados por lonômia. Estas lagartas geralmente ficam no tronco de árvores frutíferas, juntas e se confundem com ele. Só o encostar é suficiente para transmitir o veneno. Os primeiros sintomas são dor no local e vermelhidão, semelhantes aos sinais de uma queimadura. Mas apenas um especialista é capaz de identificar se a lagarta tem ou não toxina. O que nós recomendamos é não passar nada no local, não amarrar o local, não fazer nenhuma escoriação. Se for possível, capturar o animal, não é um animal agressivo, então capturar com uma pinça, por exemplo, colocar dentro de um frasco e encaminhar o paciente e o animal para uma avaliação médica num pronto atendimento mais próximo da sua casa. Priscila estava dentro de um ônibus quando acabou sentindo uma pontada. De início pensou que fosse algum prego ou algo no banco. Porém, a dor foi ficando mais forte até que se deparou com uma lagarta grudada na calça. Depois de conseguir tirar o bicho, ela foi para um hospital e o médico receitou antialérgico e remédio para a dor. Eles já identificaram que não seria uma espécie dessas venenosas, mas que eu teria que tomar um antialérgico de qualquer forma e aguardar para ver se teria outros sintomas. Agora eu estou bem, a panturrilha ainda está bastante vermelha, a mão já passou, não tem mais inchaço, mas ainda está com vermelhidão ainda. E mesmo sendo por cima da calça, ela queimou bastante. E se a Priscila um dia encontrar com uma novamente? Passa longe porque queima muito. É uma dor muito grande. É isso aí, Priscila, passar longe. Em 2018, o Brasil emitiu mais de 7.000 autorizações para importação de canabidiol. É um remédio feito à base de maconha. O medicamento melhora a qualidade de vida de pacientes com quadros epiléticos, mas o preço e a burocracia ainda dificultam o acesso ao tratamento. Benício tem 10 anos e hoje brinca e corre sem as convulsões que o levaram a ser internado mais de 40 vezes. Há 5 anos, ele é medicado com canabidiol para controlar as crises convulsivas provocadas por uma doença rara. Apenas 3 doses do remédio por dia mudaram a qualidade de vida do menino. Desde que ele usa o canabidiol, nunca mais se internou e conseguiu ficar livre de 5 medicamentos anticonvulsivantes e ficar livre de uma série de efeitos colaterais. E hoje leva uma vida bem próxima da normal que a condição dele permite ele viver. O produto feito à base de maconha não possui THC, o princípio ativo da droga responsável pelos efeitos alucinógenos. E é usado principalmente por pacientes com epilepsia, autismo, doença de Parkinson e esclerose múltipla. Atuam basicamente, por exemplo, no sistema nervoso, reduzindo a atividade eletroencefálica irregular ou desordenada ou hiperacelerada. A importação do canabidiol para uso medicinal é permitida desde 2014 pela Anvisa. O registro de autorizações subiu de 850 em 2015 para mais de 7.000 em 2018, um aumento de mais de 800%. Mas a burocracia para conseguir uma autorização e o alto custo do produto ainda dificultam o acesso ao tratamento. Um frasco do remédio custa cerca de R$1.000, valor inacessível para a maioria das famílias. Pensando nisso, o pai do Benício criou uma associação e entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para que o plantio, distribuição e comércio do canabidiol deixem de ser crime. A ação está no Supremo Tribunal Federal. Você pode delegar para um biólogo, para um cientista, que vai fazer num laboratório pequeno, não precisa de uma estrutura de indústria farmacêutica, e vai produzir esse óleo de maneira clara, barata, segura. Também há um projeto de lei para descriminalizar o plantio da maconha para uso medicinal e científico, que deve ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça este ano. A Amanda sofre dores intensas por causa de uma doença inflamatória no intestino. Como só consegue o canabidiol por meio de doações, as internações são frequentes. A solução para ela e centenas de pacientes seria a produção do produto no Brasil. O acesso tem que ser fácil e rápido, porque quem está doente não consegue prolongar a vida se não tiver a medicação que lhe ajude. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a Justiça autorizou uma família a plantar maconha em casa para tratar uma criança de 4 anos que sofre de paralisia cerebral e síndrome de West. O menino chegou a ter 100 crises epiléticas em um só dia, antes de usar a cannabis.
O menino nasceu com paralisia cerebral e com apenas 4 meses de vida começou a ter crises epiléticas. A família, juntamente com o médico responsável pelo tratamento da criança, tentaram diversos medicamentos. Mas, além dos resultados não terem sido satisfatórios, a criança sofreu com diversos efeitos colaterais. No caso do Davi, ele não tolerava, ele tinha alguns efeitos colaterais, alguns de pele, intestinais, algumas alterações de exames de função hepática, de função do fígado e de hemograma, e outras ele simplesmente não surtiu um efeito. Foi então que o Dr. João Paulo conversou com o pai da criança sobre a possibilidade de usar o canabidiol. Em questão de 3 semanas, já foi perceptível a melhora. Antes, Rodrigo precisava importar ampolas com medicamento, que gerava um gasto mensal muito elevado. Então, ele teve a ideia de fazer o cultivo da cannabis em casa. Para isso, recorreu à justiça. O juízo da terceira vara concedeu a liminar expedindo um salvo-conduto, que é um documento que impede que a autoridade policial venha exercer qualquer medida constritiva em relação a esses pais, exclusivamente quanto à plantação para fins medicinais, ou ainda que venha a ter qualquer medida destrutiva em relação às plantas que ali estão. Hoje ele é uma criança que interage, hoje ele é uma criança que você conversa com ele, ele gunguna de volta para você, ele é uma criança que ele se movimenta, né? Você não pode deixar ele na cama sozinho, que ele tem o risco de cair, né? Então, assim, hoje ele tem uma interação social. Quase 3 mil novos casos prováveis de dengue foram registrados em Minas Gerais em dezembro. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, durante todo o ano foram quase 30 mil casos prováveis, um aumento de 4% em relação a 2017. 8 mortes por dengue foram confirmadas no ano passado e 14 ainda estão em investigação. E veja a seguir, o comércio até pode vender produtos ali próximo da data de validade, mas é preciso alertar o consumidor sobre isso. Denúncias de abusos de flanelinhas na capital agora podem ser feitas pelo aplicativo da Prefeitura, o PBH App. O usuário pode apontar em um mapa o ponto exato onde flanelinhas estão atuando e até mesmo enviar fotos de flagrantes. A atuação dos flanelinhas configura crime de tentativa de extorsão. Promoção? Quem resiste a elas? Mas se a oferta for de alimentos, é preciso tomar alguns cuidados, viu? Não só é proibido vender produtos próximos, né, ali de serem vendidos. Na verdade, não é proibido não, tá? Mas há um alerta em relação a isso. É preciso informar sobre isso. É uma obrigação do comércio, né? Um direito do consumidor. Na hora de sair às compras, Fátima sempre aproveita as promoções. Produtos com a data de validade quase vencendo estão sempre na mira dela. Compensa comprar, entendeu? Se vai usar assim imediatamente, né? E é bom conferir sempre a data de validade. Alimentos perecíveis só podem ser comercializados dentro do prazo próprio para consumo. A lei proíbe terminantemente a venda de produtos comestíveis já com prazo vencido, porque traz prejuízo à saúde e riscos sérios para o consumidor. De acordo com o PROCON, o estabelecimento pode até fazer promoções para vender produtos próximos à data final de validade, desde que respeite algumas regras. Tudo tem que ser informado para o consumidor, mas tem que ser informado de forma ostensiva, clara, que o consumidor possa entender. Então, uma placa, né, escrito, né, atenção, consumidores, produto perto do prazo final de validade, sabe? Porque avisando, não há problema, não há uma prática abusiva, não há uma prática desonesta, o consumidor quis fazer. Este mercado, que fica no centro da capital mineira, reserva um espaço especial para os produtos que estão quase vencendo. E aqui, para melhorar o preço final para o consumidor, o gerente acaba negociando já com os fornecedores. A gente tem alguns contratos com algumas indústrias, né? Fornecedores já nos conhecem há muito tempo e vendem direto para a gente num preço mais competitivo.
competitivo para a gente poder repassar para esse cliente num preço muito mais acessível. A alternativa de venda é chamativa. Os produtos que têm preço reduzido acabam atraindo mais clientes para a loja. Está fazendo também com que o consumidor tenha acesso a esse produto e até seja o consumidor em potencial do produto normal, porque ele experimentou o produto, né? Isso é interessante. Por aqui, o que não é vendido até o vencimento é descartado. E o que ainda pode ser vendido tem o prazo de validade explícito na placa com o preço. Aliás, de acordo com uma lei de 2015, aqui na capital, o estabelecimento é obrigado a colocar a validade em destaque nestes casos. Senão, ele pode ser multado em 1000 vezes o valor do produto. Tiago está sempre de olho no preço e na data de validade, para poder economizar. Costumo olhar aqui na validade aqui para olhar quando vai vencer, para mim já comprar e consumir antes do prazo de vencimento. Fazer terapia pelo computador não é coisa do futuro. O tratamento online já era regulamentado no país há alguns anos e era permitida a realização de 20 sessões online. Com o crescimento de plataformas que oferecem o serviço e a procura dos internautas, agora os profissionais têm permissão para seguir com o atendimento à distância por tempo indeterminado. Toda semana, o Robert faz terapia online. Ele aproveita o horário de almoço para se conectar pelo celular com a psicóloga Leonor. Já foram 10 sessões por videoconferência. Eu tenho exatamente 1 hora de almoço. Então, se você parar para pensar que para me deslocar até a Leonor, por exemplo, eu gastaria cerca de 25 minutos, dependendo do trânsito. Faço uma sessão aqui de 30, 40 minutos e 20 minutos almoço. Então, eu ganho tempo em 1 hora, coisa que eu não conseguiria fazer se eu tivesse que me deslocar até o consultório da Leonor. A psicóloga tem pacientes em Goiás, Santa Catarina, Bahia, São Paulo e no interior de Minas Gerais. Eu começo a perceber todas as emoções deles. Vou parando para ele acalmar, igual eu faria no presencial. O que mais me surpreende nesse atendimento é quando eu recebo os feedbacks, sabe? Para mim é fantástico. A psicoterapia online já era regulamentada no país. Só que o tratamento virtual podia durar no máximo 20 sessões. Agora, uma nova resolução do Conselho Federal de Psicologia permite que o tratamento à distância seja feito por tempo indeterminado. As plataformas virtuais começaram a aparecer no Brasil há cerca de 3 anos e atraíram profissionais e pacientes em busca de comodidade e preço acessível. O serviço ajuda o paciente a encontrar um psicólogo com perfil específico e depois dá acesso a uma sala de atendimento virtual protegida por senha. Esta plataforma, na capital mineira, tem 2.500 profissionais cadastrados e faz 4.000 atendimentos por mês. A procura pelo serviço cresceu 700% desde 2015. Na plataforma, você tem psicólogos autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia, que fazem um atendimento muito profissional e sigiloso, uma videoconferência que não permite gravações. Rafael está fazendo terapia para buscar novos caminhos profissionais. O tratamento online foi a alternativa que uniu praticidade à economia. Eu estou muito feliz porque facilitou muito a minha vida. A forma de pagamento é muito simples, é tudo muito mais prático. A seguir, um alerta. Durante as férias escolares, cresce o número de acidentes domésticos entre crianças e adolescentes. Cresce durante as férias escolares o número de acidentes com crianças dentro de casa. Segundo o Ministério da Saúde, os mais comuns são quedas, choques e afogamentos. Alguns cuidados básicos podem evitar desastres. De 2010 a 2018, 24 menores de 15 anos morreram em decorrência de acidentes domésticos. Enzo mostra cicatriz próxima ao olho e uma outra no queixo. São de tombos que levou enquanto brincava em casa em férias escolares. Enquanto o Enzo brinca, a mãe Daniele corre atrás para evitar outros acidentes. É muita energia. Pendura-se na janela, pula sobre a cama para guardar os brinquedos. Quer subir a escada do jeito dele e descer também. Não para e ainda quer brincar com os cães de estimação. Na cozinha, ele mesmo pega um lanche. E é na cozinha que começam os cuidados para evitar que crianças sofram acidentes. O alerta é do Corpo de Bombeiros. A aspirante Mariana chama atenção quanto às panelas no fogão. Uma dica do Corpo de Bombeiros é a gente sempre deixar a panela com o cabo voltado para o interior. Porque caso o cabo esteja voltado para fora, por exemplo, a criança ela pode vir
e criança é muito curiosa, é colocar a mão do cabo e acabar virando. Se tiver algum líquido quente, alguma coisa, pode derramar na criança, causando queimaduras, por exemplo. Objetos cortantes e perfurantes na casa do Enzo ficam dentro do armário, no alto da parede. Caso as facas, por exemplo, forem colocadas em um lugar em que a criança tem acesso, é bom sempre colocar uma trava, tipo assim, na gaveta, alguma coisa, porque aí, só com o auxílio dos pais, que aí ela teria acesso no caso. Nas escadas, o risco é cair e, dependendo da altura do degrau, as consequências podem ser graves. Colocar como se fosse uma portinha, tanto na parte de cima, impedindo o acesso, quanto na parte de baixo também. Então, aqui no caso, a gente já tem a proteção lateral, que a criança não teria o acesso. Mas nos degraus, por exemplo, a gente tem como se fosse um vão que a criança poderia cair. Quanto aos possíveis choques no contato com a tomada, Enzo está protegido por causa de uma capinha. O que aqui impede tanto o dedo da criança, né, dela colocar o dedo aqui, quanto algum objeto perfurante, por exemplo, tesoura, que ela poderia acabar enfiando nos buraquinhos que tem na tomada. Ah, as quinas de mesas. Sempre proteger as quinas das mesas, ou se tiver alguma cadeira também que tem uma quina que pode acabar ocasionando um ferimento na criança. Então essa proteção é super importante, porque a criança, às vezes correndo, pode bater, esbarrar, ter alguma cicatriz, alguma coisa, como a gente viu acontecendo com o Enzo no caso. Nada de cadeiras próximas às janelas. A criança pode pegar a cadeira, por exemplo, colocar aqui perto e acabar pulando. E aqui a gente tem outro bom exemplo, né, de colocar como se fosse uma rede de proteção, porque aí impede que a criança, vamos supor, que tem uma cadeira, ela vem aqui e acaba pulando, que aí já tem essa proteção que evita que a criança tenha uma queda, alguma coisa. Os brinquedos têm que ter a certificação do Inmetro e devem ser obedecidas às faixas etárias indicativas para evitar que a criança engula alguma parte. Produtos de limpeza sempre no alto ou com portas travadas e nada de colocar em garrafas de suco ou refrigerante para não incentivar a criança a ingerir o líquido. A mamãe Daniele acertou em vários itens de segurança e vai tomar as demais providências necessárias para garantir que o filho possa passar as férias escolares em casa sem se machucar. Quando a gente, na verdade, tem uma criança, né, a gente precisa de ter esses cuidados, não tem como fugir disso. E é sempre bom a gente orientar as crianças também, né? Que às vezes acontece algumas coisas com os pais, às vezes a criança está sozinha, então já ensinar também o telefone do Corpo de Bombeiros, 193, e até usar o telefone para acionar a gente. O Enzo já sabe como proceder e para quem ligar. 190 é da polícia, 192 é o da ambulância, é do SAMUCA. E 193 é do Bombeiros. Gente, que fofura! Não é o Enzo? Parabéns, viu, Enzo? Sabe muito bem como proceder aí em caso de algum perigo, né? Não só com você, mas com o papai, a mamãe, enfim, todos que estiverem aí ao seu redor, tá? O Miss Minas Gerais B-Motion 2019 já está com as inscrições abertas, sabia? E para participar da seletiva técnica, é preciso se inscrever no site missbrasil.bmotion.com.br somente até o próximo dia 15. Para se candidatar ao título de mulher mais bonita do estado, as representantes das cidades mineiras devem ter personalidade, beleza, estilo, carisma, simpatia, envolvimento social e preparo cultural. E também atender a alguns pré-requisitos, viu, que estão no regulamento disponível no site. Você também encontra informações no Instagram do evento. É só procurar pelo @BissMeEmotion. Participe, tá? @Miss Minas Gerais B-Motion. Participe então e boa sorte! O Jornal Band Minas fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Até amanhã.